Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Vamos falar nesse vídeo das equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos lá. Observe estas equações. Aqui eu tenho alguns exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas, né? Então aqui, olha, é do primeiro grau porque não aparece nenhum termo ao quadrado, né? Olha, todas elas não aparecem termos ao quadrado, então são do primeiro grau. E também tem duas incógnitas, no caso aqui é o x e o y. Em todas elas eu usei o x e o y, né? Não significa que não posso usar outras letras, não. Mas as mais usuais são x e y. Então, todas aqui são exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? São equações porque tem igualdade, tem que ter a igualdade e tem que ter a letra, que são as incógnitas, tá certo? Então, aqui são exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Agora, como resolver uma equação dessas, né? Para aprender a resolver uma equação dessas, nós temos que saber entender como funcionam essas equações. Como vão ser apresentadas as soluções dessa equação. Bom, as soluções de uma equação do primeiro grau, com duas incógnitas, são pares ordenados. Olhem só, quando você tem uma equação, esse exemplo aqui, ó, x mais y igual a 10, a solução dessa equação significa você achar o valor do x e o valor do y que satisfaz essa igualdade, certo? Esse x e esse y, então, vão ser dois números. Esses dois números vão ser representados por pares ordenados, os mesmos pares ordenados que a gente estudou lá no plano cartesiano, certo? Então, vai ser sempre um par de números. Primeiro vai ser o valor para o x e segundo vai ser o valor para o y, tá certo? Então, vamos lá. Por exemplo, essa equação, x mais y igual a 10. Para eu encontrar a solução dessa equação, eu tenho que encontrar valores que eu substitua o x e o y que me torne verdadeira essa igualdade. Se você pensar bem, existem mais de uma solução para essa equação. Por exemplo, se o x for 1 e o y for 9, 1 mais 9 dá 10. Mas essa seria a única solução possível para essa igualdade? Não. Por exemplo, se o x for 1 e o y for 9, daria 10. Se o x for 2 e o y for 8, 2 mais 8 também dá 10. Tá vendo? Se o x for 8 e o y for 2, 8 mais 2 dá 10. Mas eu posso também ter a solução, o x sendo 2 e o y sendo 8. 2 mais 8 dá 10. Então, a ordem aqui dos números vai interferir na solução, tá certo? 8 mais 2 é 10 e 2 mais 8 é 10 também. Quando você coloca 8 mais 2, está dizendo que o x é 8 e o y é 2. Agora, quando você coloca 2 mais 8, está dizendo que o x é 2 e o y vai ser 8. Essa mudança aqui na ordem vai ser importante porque você muda o par ordenado aqui, tá certo? Então, tem que respeitar e tem que ter muita atenção nessa ordem dos números, tá vendo? Então, se você observar, existem mais de uma solução para esse tipo de equação. Olha só alguns exemplos, olha. Essa equação, então, tem como soluções os pares ordenados. 1 e 9, porque 1 mais 9 dá 10, tá vendo? 7 e 3, porque 7 mais 3 dá 10. Tem os números negativos também, que eu não posso esquecer, olha. Menos 1 e 11. Menos 1 mais 11 dá 10 também. Existem as frações também, ó. 3 meios e 17 meios também vai dar 10. Quer ver? Eu vou mostrar para você fazer uma demonstração aqui, ó. Se x mais y igual a 10, né? Vou verificar primeiro o menos 1 e 11, olha. Vou fazer a verificação do menos 1 e 11. Basta substituir. O primeiro valor sempre é o x, o segundo valor é sempre o y, certo? Trocando o x por menos 1 e o y por 11, você vai ter menos 1 mais 11, vai dar mais 10. Deu mais 10 igual a 10, deu uma igualdade verdadeira, tá vendo? Então, o menos 1 e 11 é a solução dessa equação. Vou verificar agora o par ordenado com fração. 3 meios e 17 meios. Vou verificar esse par ordenado. A minha equação é x mais y igual a 10, certo? Vou trocar o x por... O primeiro número é o x, o segundo número é o y. Sempre obedecendo essa ordem. O x vai ser 3 meios, mais o y vai ser 17 meios, né? Que é igual a 10. Vamos somar isso aqui. Vou somar esse lado da igualdade. Se aqui os denominadores são iguais, isso facilita a conta. Basta repetir o denominador e somar o numerador. 3 mais 17 dá 20. Eu cheguei em 20 meios igual a 10, né? Igual a 10. O que seria 20 meios? Seria 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10.
cheguei numa igualdade verdadeira, 10 igual a 10 verdadeira, então 3 meios e 17 meios é uma solução dessa equação, tá certo? Então, se você pensar em números inteiros negativos, se você pensar nas frações, ainda faltam aqui os números decimais que eu não coloquei. Então, se você observar, você vai ter uma infinita possibilidades que eu possa ter como solução dessa equação. Então, uma coisa importante que você tem que saber, que eu coloquei destacado aqui, olha, que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas tem infinitas soluções reais, tá certo? Por quê? Porque eu posso abranger aqui não só os números inteiros, como os números negativos, as frações, os números decimais. Usando todos esses números, eu vou ter uma infinidade de números, de par de números, que me faça essa igualdade da verdadeira, tá certo? Bom, se tiverem dúvidas, revejam os vídeos e tentem fazer as atividades. Se necessário, podem perguntar no WhatsApp. Bons estudos, até mais.